Sempre estamos mudando de marcha na nossa conferência. Temos ouvido e muito sobre relacionamento conjugal. E agora nós vamos mais uma vez voltar nossa atenção para o relacionamento pai-filho, avó, neto e princípios também que se aplicam no nosso relacionamento, ministério com crianças, princípios bíblicos que dizem respeito a esse relacionamento, esse repassar do bastão da nossa fé para a próxima geração. Estamos trabalhando justamente essa ideia de como nós vamos glorificar a Deus, não que nós damos mais glória a Deus do que Ele já tem. A ideia da palavra glória, pelo menos no Velho Testamento, a palavra kavod trata do peso, da importância, do valor que Deus tem em nossa vida, e dá para os nossos filhos um vislumbre desta glória e resgatar todos nós esse poder de reflexo, de atribuir ao Senhor, como diz Salmo 29, a glória, o kavod, valor e importância devido ao seu nome. Infelizmente vivemos numa geração, como nós vimos ontem à noite, em que muitos pais, muitos avós perderam o rumo. Não tem mais a direção, o norte para orientá-los em direção à glória de Deus. Então a pergunta: qual é o nosso alvo na educação dos nossos filhos? Como avós também, o investimento no nosso legado é simplesmente viver a nossa vida através dos nossos filhos? Ou será que nós reagimos contra a maneira como nossos pais nos criaram? Então nós nos sentimos como se fôssemos espancados, então nós vamos levar o pêndulo para o outro lado? Ou nossos pais eram muito permissivos demais, então nós vamos reagir? Nós estamos criando a nós mesmos ou os nossos filhos? Qual é o nosso alvo? Nosso alvo na educação de filhos não é tanto mudança ou controle do comportamento do filho, embora Provérbios também diz para nós que até a criança é conhecida, o seu coração, pelas suas ações. Mas se nós vamos simplesmente polir o externo, fazer um fruto atraente, quando por dentro é tudo podre, nós falhamos na nossa tarefa de dar esse vislumbre da glória de Deus para os nossos filhos. O fato é que esse processo é um reflexo do nosso coração e que Deus quer trabalhar primeiro o coração dos pais para atingir o coração dos filhos. Ontem nós descobrimos que as principais responsabilidades dos pais, dos progenitores, daqueles que criam e investem na vida de crianças, são muito semelhantes às responsabilidades da liderança espiritual da igreja, do pastoreio. Nós descobrimos que essas três principais responsabilidades, à luz da palavra de Deus, vamos fazer juntos os gestos, os que não tiveram ontem à noite vão ter que lembrar de novo, tá bom? Intercessão, mais uma vez, fale comigo. Intercessão. Deus chama a liderança da igreja ao ministério de oração, dependência total do Senhor. Em nós mesmos nada conseguimos. Não tem nada, talvez, como a paternidade e maternidade para nos lembrar disso. Nós precisamos de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. A grande ênfase das Escrituras, porém, em termos da nossa responsabilidade, é de instrução, intercessão, instrução. Isso pressupõe que os pais tenham sabedoria bíblica. Sabedoria bíblica, a palavra literalmente traz a ideia de jeitão, habilidade, perícia no viver. É a perspectiva do alto que nos dá maturidade, que o pastor falou. A visão do longo prazo,
as implicações das nossas decisões da vida. Provérbios adverte contra dois grandes males que o pai educa o filho: de evitar dinheiro fácil, sexo fácil. São dois grandes males que a tendência da juventude é tomar decisões sobre o aqui e agora. Eu quero o que eu quero, quando eu quero, e agora. Isso é imaturidade. Mas a sabedoria significa olhar o longo prazo, adquirir o GPS do Senhor, ser guiado pelo Senhor em todos os caminhos da vida. A palavra amarrada, os pais são o loco, o foco, a fonte dessa sabedoria. E se não tem, adquira. O filho não nasce sábio, sabe aos seus próprios olhos, sim. O filho não é o centro da sapiência, da sabedoria. Nós, como pais, temos um papel, sabe o que é? De sermos pais. E não seguir o filho. Filho, o que você quer? Onde você quer andar? Que horas você quer dormir? Esses são os dias em que nós vivemos. Nós vamos tratar nesta noite somente essa responsabilidade. Como alcançar o coração do filho através de uma instrução que pressupõe bastante, constante intercessão. E a terceira responsabilidade, uma vez que nós colocamos o caminho do Senhor, se somos bons pastores, quando o filho se desvia do caminho, o que nós fazemos? Uma intervenção, trazemos de volta. Muito bom, aprenderam bem e lembraram também. A intervenção, ou seja, disciplina, não é palavrão, envolve limites, limites são bons. Envolve correção, não vingança, restauração, não descontar a sua ira. Isso nós vamos tratar amanhã. Eu queria que minha esposa chegasse aqui, porque muito do que nós falamos, sabemos que Deus responsabiliza o pai em primeiro lugar, mas quem efetiva boa parte disso é a mamãe. E nós temos uma lista, uma sugestão, 4 Cs de intercessão. Pegando carona de ontem, nós já vamos trabalhar em instrução. Naquelas noites que é difícil pegar no sono, quando a gente está querendo orar, tem 4 ideias sobre os quais deveríamos orar pelos nossos filhos. Em primeiro lugar, pela conversão. Porque é Deus quem vai converter o nosso filho, é Deus que vai alcançar o coração deles. Então, vamos pedir que o nosso filho abrace o Senhor como Salvador. Depois disso, orar pedindo pelo caráter, que o nosso filho pareça cada vez mais com Jesus. Então, orar pela conversão, pelo caráter do nosso filho. Em terceiro lugar, pela carreira. Não que ele tenha que ser um missionário, um pastor de tempo integral, mas que ele seja cristão de tempo integral, seja onde for que ele trabalhar. Que se é para ele ser um advogado, que ele veja isso como um lugar onde ele vai glorificar a Deus, onde ele vai alcançar outras pessoas. Se ele foi trabalhar no serviço público, que seja lá o campo missionário dele, mas que a carreira seja algo onde ele vai glorificar a Deus. E por último, pelo seu futuro casamento, porque a pessoa com quem ele vai casar vai adicionar a vida dele ou vai acabar com a vida dele. Então, o futuro casamento é extremamente importante. Então, são 4 ideias pelas quais podemos orar pelos nossos filhos. É importante orar pelo casamento do seu filho, que provavelmente vai ser sua nora ou seu genro, que vai escolher o seu asilo. Então, que seja gente boa, que entra na sua família. São muitas as vezes que parece que com a certa idade a insônia aumenta, e em vez de ficar contando ovelhas, perambulando mundo afora, pescando, jogando bola nos seus sonhos, seria muito bom orar, não somente os filhos que têm
mas os que terão para os solteiros e para os nossos netos. É uma lista muito simples, mas de pedidos de oração, pedidos bíblicos. Mas vamos trabalhar agora essa segunda grande responsabilidade, a principal. Tem muita coisa prática para nós hoje à noite, em termos da o quê? Instrução, que parte do coração dos pais, que vem pelo coração informado pela palavra de Deus. Nós já vimos que em Provérbios, o pai, nos primeiros 9 capítulos, ele vem de sabedoria. A primeira responsabilidade dele é ganhar o coração e imprimir, inculcar, usando o termo bíblico, no coração do filho, desde a infância. Impressionante, nós subestimamos o que nossos filhos são capazes de fazer. Agora que temos 2 dos netos morando em casa conosco, a nossa filha caçula, o gorila que casou-se com ela, estão morando há alguns meses até entrar na casa deles quando ficar pronta, mas a gente observa nosso neto Calvin. Não é que ele é tão reformado, porque a minha filha é estilista, é Calvin Klein, mas tudo bem, eu gostei, tudo certo. E ele está fazendo um pequeno catequismo. Ele já responde 40 perguntas com 2 aninhos de idade, coisas simples sobre a Trindade. Imagina, são capazes de muita coisa, mas isso parte primeiro dos pais. Eles têm que saber. Papai Davi, não eu, mas o rei Davi, foi bem sucedido com seu filho Salomão. Em Provérbios capítulo 4, olha o que diz esse texto, Provérbios 4, versículo 3, Salomão dá o seu testemunho. Provérbios 4, 3, e diz assim: quando eu era filho em companhia de meu pai, é Salomão com Davi, tenro e único diante de minha mãe, seria Batseba, a mamãe de Salomão. Então ele, meu papai, me ensinava, instruía e dizia: Salomão, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Salomão, adquire sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te partires. Salomão não perdeu chance quando recém-coroado se vê como bebê, como criança, liderando milhões de pessoas, e Deus aparece para ele num sonho à noite, dando-lhe um desejo, como se fosse um gênio da lâmpada. Certamente Deus não é isso, mas ele pode pedir qualquer coisa, mas ele aprendeu bem, foi instruído. Salomão, se tem chance, não peça dinheiro, não peça fama, não peça grandes projetos, peça a perspectiva de maturidade, peça sabedoria. Ele foi bem instruído, e o pai faz isso. Educar filhos é como ensinar uma criança a andar de bicicleta, é intencional, progressivo e combina na independência, deve combinar. Quantos aqui já ensinaram uma criança a andar de bicicleta? Levante a mão. Okay. Bons pais, boas mães aqui. Como a gente faz? Depois de um tempo de preparo, a criança tem aquelas rodas de treino e nós acompanhamos. Vamos fazer assim: seguramos a bicicleta, apontamos a direção, mostramos os perigos. Filho, desse lado tem um precipício de 3.000 metros, desse nível uma cerca elétrica, então reta toda a vida, filho. Seguramos, papai não solta até eu estiver pronto. Não, filho, quando você está pronto, só naquela hora. Acompanhamos, soltamos um pouco, cambaleia um pouco, pegamos de novo, soltamos um pouco mais, pegamos de novo, um pouco mais. Vai ter joelho ralado? Vai. Nós não podemos proteger de todos os males que podem acontecer, mas nós temos que soltar. Tem muitos pais que estão segurando filhos de 40 anos, e tem outros pais que estão soltando com 3 anos.
Mas diz que a criança solta vem a envergonhar a sua mãe. Graças a Deus é mãe. Nisso, o processo intencional. Certa vez alguém perguntou: o que é mais importante? Parênteses, falando nisso, as nossas esposas amanhã vão participar da roda das perguntas. Normalmente eu jogo todas as perguntas para minha esposa. E se não funcionar, eu vou mandar para a Nadine. Então, mulheres, façam suas perguntas também, ok? Sobre a vida, coisas que vocês querem saber, porque estarão conosco. Fecha parênteses. Quantidade de tempo ou qualidade de tempo? O que é mais importante? Um certo sábio certa vez respondeu: o que é mais importante é tempo de qualidade em bastante quantidade. Não é um ou outro, é ambos e. Alguns anos atrás, de fato, eu tinha esquecido disso. Eu resgatei hoje no hotel. Eu escrevi uma poesia que trata um pouco desse aspecto, de instrução, de tempo, de quantidade e qualidade para discipular os nossos filhos. É uma versão brasileirizada de uma música dos anos 70 chamada Cats in the Cradle, por um compositor e cantor chamado Harry Chapin. Eu tenho duas versões, no final da noite eu lerei a outra. Diz assim: meu filhinho chegou o outro dia, entrou no mundo como devia, mas com muitas viagens e clientes para ligar. Eu não estava lá quando ele começou a engatinhar. E já falava antes de eu reparar, ele dizia: pai, como você quer ser, como o Senhor eu vou parecer. E na neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai e balão. Quando volta para casa, pai? Veio, não sei não, mas encontraremos depois, filho. Nos divertiremos depois. Meu filho fez 10 anos o outro dia. Ele disse: obrigado pela bola com tanta alegria. Vamos jogar, pai? Me ensina a chutar. E eu respondi: não hoje, eu tenho contas a pagar. Ele disse: tudo bem. E se afastou. O sorriso do seu rosto não se apagou, dando a entender, ele dizia: pai, como você quer ser, como o Senhor eu vou parecer. E na neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai e balão. Quando volta para casa, filho, não sei não, mas encontraremos depois, filho. Nos divertiremos depois. Ele voltou da faculdade outro dia. Agora tão homem, quase não o reconhecia. Senta ao meu lado, filho, fale como vai. Ele mexeu a cabeça e disse: talvez mais tarde, pai. Será que empresta o carro uma hora? Te vejo logo, não tenho tempo agora. Quando volta para casa, filho? Não sei não, mas encontraremos depois, pai. Nos divertiremos depois. Faz tempo já que eu me aposentei. Liguei para meu filho e demorou, eu sei. Eu disse: eu gostaria de ver você, filhão. Ele respondeu: legal, pai, mas agora não, estou atrasado, o emprego me dá dor. Mas como foi bom conversar com o senhor. E ao desligar o telefone me ocorreu: para ser igual a mim, meu filho cresceu. Meu filho é enorme. E nada neném e um sabão, 3 palavrinhas, cai e balão. Quando volta para casa, pai, não sei não, mas encontraremos depois, pai. Nos divertiremos depois. Tempo é o nosso recurso mais valioso e que muitos estão desperdiçando, terceirizando o pastoreio dos seus próprios filhos
e perdendo oportunidades douradas para impactar a eternidade. Agora vamos esclarecer desde o início o que não é o nosso alvo na instrução dos nossos filhos, porque, meus amigos e irmãos, falamos ontem à noite, nós temos uma decisão a tomar, e tem tantas vozes clamando e dizendo coisas contrárias ao que a Bíblia fala sobre a instrução da próxima geração. O nosso alvo não é controlar tudo que o filho faz. O filho não é robô. Enquanto nós temos pilha suficiente para atingi-lo, então nós vamos mandando em tudo que ele faz. Só que chega a hora que o filho está fora do nosso alcance. E se for só de fora para dentro, não vai continuar. Em segundo lugar, nosso alvo não é condicionar o comportamento do filho, do tal de behaviorismo, condicionamento de comportamento, muitas vezes relacionado a ratos ou hamsters, através de gorjetas, através de castigos, tentando fazer com que o ratinho chegue do outro lado do labirinto. Nosso filho não é hamster. Para alcançar o coração, o centro de controle não são essas gorjetas ou ameaças que muitos usam. Alguns desses aqui vão mexer conosco. O alvo não é inflar a autoestima, a autoimagem do seu filho, como se fosse um tanque vazio que você precisa encher. Quando entendemos que o filho é um tanque vazio e nossa tarefa é só inflar, dar confiança, nós criamos uma criança cheia de si mesmo e que vai cambaleando com muita confiança direto para o inferno. Não estamos rebaixando a criança, não é isso. Elogiamos quando elogios são devidos. Mas se nós não apontamos o coração do filho, que Provérbios 22:15 nos lembra, ele está cheio de estutícia de nascença. De fato, antes disso, desde a fertilização. Em quarto lugar, o alvo não é evitar conflito com seu filho, como se fosse um monstro, e na codependência de tentar tratá-lo de tal forma que ele nunca fale algo que uma vez nosso filho de 10 anos falou para nós: eu odeio vocês. Não fala isso. Ou falamos para os homens hoje: seja homem. Criança vai falar coisa assim. Nós temos tanto medo e o desejo equivocado de ser o melhor amigão do nosso filho desde nascença, que nós terminamos como maiores inimigos. Minha esposa vai falar mais sobre isso mais adiante. O alvo não é tornar o filho o centro da sabedoria, como se o filho fosse o depósito de toda a vasta sabedoria do universo. Ele sabe, eu não sei. Provérbios diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Tem muitas teorias de educação hoje, que o filho determina, o filho decide, o filho sabe, a criança sabe tudo de todas as coisas, e nós ficamos servindo a criança e abnegando-se. Os pais se tornam infantes, crianças, como nós já ouvimos, e os filhos se tornam monstros. Finalmente, o alvo não é ser positivo ao ponto de deixar de repreender ou impor limites na vida do filho. O filho não nasce um anjinho, o filho não é rei, o filho não pode ser o centro da família. O filho é muito bem-vindo ao círculo familiar, com responsabilidades, com autoridade dentro da mordomia da sua pequena vida. Mas o filho não é esse frágil, esse vaso frágil que você tem que tratar com delicadeza, porque senão você vai podar a sua liberdade. E nunca fale não para seu filho. Tem muitos
estão falando isso hoje. Esse positivismo em que você sempre tem que parafrasear as coisas para ser positivo, e aí todo mundo fica alegre. Essa não é a vida real. O nosso alvo, nada mais, nada menos do que alcançar o coração do Filho, com uma salvação e santificação que começam com as más notícias. Filho, você é um miserável pecador, carente da graça de Jesus. E se os pais não servirem como espelho do coração do filho, o filho se torna sábio aos seus próprios olhos e nunca precisa de Jesus. Vamos ver como a Bíblia diz isso. Lembra que nós estamos usando muito o manual do fabricante de educação domiciliar, que é um livro de Provérbios. Uma antropologia, ou seja, estudo da natureza do homem à luz da Bíblia, nos leva a essas conclusões bem diferentes das ondas que nós ouvimos cada vez mais. Porque o inimigo não queria outra coisa a não ser filhos sábios aos seus próprios olhos, que não precisam de Jesus. O filho já nasce torto, imagem distorcida de Deus, precisa ser ganho para Jesus. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia, palavra para tolice e pecado em Provérbios, está ligada, amarrada. Tem tanta gente amarrando, desamarrando, especialmente o diabo, mas onde quem precisa trabalhar é o coração do filho. Está ligada, amarrada ao coração da criança. Agora é ofensivo, mas a vara da disciplina a afastará dela. Como eu vou extirpar a natureza pecaminosa do filho através de uma vara? Vamos trabalhar isso amanhã de manhã, mas eu já sei. Eu vou escrever num pincel não indelével João 3,16. Eu vou tatuar o bumbum do filho com um versículo e ele já resolveu o problema. Não é isso. A ideia é que os pais, expondo o coração do filho, nos primeiros anos, quando não tem raciocínio abstrato para associar outras consequências com seu crime, sente uma dorzinha que arde no bumbum, lugar amplamente forrado para não ser ferido, e onde tem, não é científico, mas eu desconfio de que tem um nervo espiritual que vem direto do bumbum para o coração. E quando, da maneira certa, e por favor volte amanhã, que vamos gastar 59 minutos só fazendo as qualificações como não deve ser feito isso. Mas o que estamos fazendo? Mostra para o filho a carência do seu coração. O que Davi falou no salmo de penitência: eu nasci na iniquidade. Não foi o ato que gerou Davi, que foi pecaminoso, como algumas religiões ensinam, mas o fato de herdar dos pais, do pai, uma natureza pecaminosa. Os filhos nascem tortos, não donos de toda a sabedoria do universo, precisando de uma conversão. Deus chama um grupo muito especial para fazer isso, os próprios pais. Às vezes os avós que têm envolvimento ou criam, algumas vezes um tio ou tia. Fazemos isso com filhos adotivos, filhos dos outros, mas Ele nos chama para resgatar a instrução que parte dos pais visa, acima de tudo, escute, igreja, o Evangelho. O Evangelho, que começa com as más notícias, mas culmina com as boas notícias. Efésios 6:4 junta as ideias de discipulado, disciplina, que vem da mesma raiz que traz a ideia de tornar o filho um imitador aprendiz de Jesus. E vocês, pais,
A palavra do texto não é um termo genérico de alguns versículos antes. Filhos, obedecei aos vossos pais. Comeu-se, trata do papai e da mamãe. Todo filho precisa obedecer aos pais. Mas agora o apóstolo Paulo, de forma muito coerente com tudo que já vimos em Gênesis e outros textos, fala pateres, homens, líderes, pastores, servos da sua família. Muito embora a mulher se envolva muito mais no dia a dia, você é responsável pela alma dos seus filhos. Vocês, papais, não induzam seus filhos ao pecado. Essa ideia de não provoquem seus filhos a ira não é uma preocupação tão grande com o estado emocional do seu filho, e sim criar condições. Irai-vos e não pequeis, disse Paulo alguns versículos antes. Mas, ao invés de colocar no caminho do pecado, por não discipular e não disciplinar, criem-nos. Essa palavra de ternura foi usada de ama, só que está falando de homem. É a ideia, envolvimento, criação, luta livre na sala de estar, um café da manhã na cidade, só papai e filha, chá de bonecas, envolvimento em tempo de quantidade e qualidade, mas envolve disciplina também. Trazer de volta para o padrão, admoestação, nutrição e instrução. Mas como? Como alcançar o coração dos nossos filhos? Não tem garantia, não tem fórmula. Mas tem uma coisa: o Evangelho. Eu queria que uma mamãe que já levou vários dos nossos filhos para Cristo, que tem investido da mesma forma com nossos netos, resumisse o que talvez seja a parte mais importante. Sempre deixa a coisa mais importante para ela falar. Como alcançar o coração da próxima geração. Para alcançarmos o coração do nosso filho, nós precisamos manter o alto padrão que Deus nos dá. E vocês concordam comigo? O padrão de Deus é extremamente alto. Já ouviram o versículo: sede perfeito como o vosso Pai Celeste? Não sei se alguém já atingiu essa meta. Bom, para alcançar o coração da criança, o padrão é extremamente alto também, porque a obediência bíblica tem 3 características. Em primeiro lugar, a obediência bíblica é imediata. Isso significa que você falou uma vez, em tom normal de voz, e teu filho deveria obedecer. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Eles foram, atravessaram o deserto, estavam prestes a entrar na terra prometida, e Deus falou: subam, possuam a terra. E eles ficaram com medo, falaram: não vai dar. Então Deus falou: tudo bem, então a disciplina agora mais 38 anos aqui no deserto. Aí eles reagiram igual os nossos filhos: não, agora eu vou então. Não, já era tarde. A segunda característica da obediência bíblica é que ela é inteira, é por completo. Então você deu uma tarefa de comer tudo que está no prato, de limpar o quarto, é para fazer por completo. Lembra quando Deus falou para o Saul acabar, destruir completamente os amalequitas? E ele teve uma ideia melhor: poupou o rei e o melhor do gado para sacrificar a Deus. Deus olhou isso como uma desobediência. Foi o tanto que ele perdeu o reinado. Agora, a terceira característica da obediência bíblica é mais difícil, porque é interna. É com atitude correta, com um sorriso no rosto. Lembra que Jesus falou: este povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe de mim? Bom, vocês vão olhar para isso lá, é bonito, né? Legal, mas acontece em algum lugar aqui na terra isso daí? Talvez no paraíso. E nós estamos aqui para dizer para vocês: isso daqui não é difícil. É impossível. É impossível. Você consegue obedecer assim? Eu não. E o nosso filho também não. Então nós que somos adultos, com pensamento lógico, pensando
não faz sentido. Exigir algo impossível do meu filho. Então nós pegamos o padrão que Deus deixou lá no alto e nós diminuímos. Então eu falo uma vez, falo 2 vezes, estou contando, 1, 2, 3, e filho vai, né? E a ordem foi de limpar o quarto. Ele guarda quase tudo, fica um brinquedo embaixo da cama, uma roupa atrás da porta, mas já melhorou, já ajudou. E ele não xingou, não bateu o pé, não gritou, só fez assim. E eu aceito como se fosse obediência. Isso daí, qual é o problema? O problema é que se o meu filho consegue obedecer na sua própria força, ele não precisa de Jesus. Ele se torna sábio aos seus próprios olhos, ele não vê a necessidade do seu coração, ele não precisa de um Salvador. Porque ele acha que ele atingiu a meta. Mas quando nós insistimos em obediência imediata, inteira e interna, em algum momento nosso filho vai cair numa frustração e ele vai falar assim: mãe, não dá, eu não consigo. Sim, filho. Foi por isso que Jesus veio. Eu não consigo, você não consegue. E agora que nosso filho vê a necessidade do coração dele, nós apontamos para a solução, que é a cruz de Cristo. E o processo continua, porque mesmo depois de salvo, infelizmente, o meu filho continua pecador, igual eu continuo pecadora. Mas o processo é o mesmo. Filho, você não consegue a sua própria força. Apenas na dependência de Jesus. E nós ensinamos o nosso filho como viver na dependência de Cristo. Esse é o Evangelho da salvação e da santificação. São conversas baseadas no Evangelho constantes. Não é tirar chinelo, cinto, correr atrás do filho. É muitas vezes sentar e dialogar na esfera do coração. Algo que Provérbios também fala, Provérbios 20, versículo 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos, palavra que traz a ideia de conselhos, motivações, expectativas, intenções do coração do homem ou do nosso filho. Mas o homem de inteligência, o pai brilhante, o pai que usa o espelho da palavra em conversas baseadas no Evangelho, das más notícias e das boas notícias, consegue mostrar para o filho descobrir. É o que diz o livro de Hebreus. A eficácia da palavra, agora como espada, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o povo de Deus diz amém, amém, mas é uma advertência de Hebreus. A palavra de Deus, espada, nos corta indo e corta voltando, nos decapita, ou talvez melhor, nos expõe na esfera do coração. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, separa o inseparável. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Gente, essa é a nossa ferramenta. Nós como pais erramos por não conhecermos as Escrituras. Estamos expostos para o filho assim. 2 crianças estão brigando sobre o mesmo brinquedo. É meu. Papai chega e olha a sabedoria cristocêntrica. Quem pegou primeiro? Sabe o que você acabou de ensinar seu filho? Corra na frente do seu irmão para ganhar primeiro e agora fica contigo o resto do tempo. Isso parece Jesus. Mas notem, Hebreus, por favor, irmãos, isso não é rebaixar a criança, provocar a ira, frustração, porque nunca é satisfatória. Quando nós espelhamos o coração à luz da palavra e a criança se vê, sempre levamos para Cristo. O diabo aponta o dedo. O diabo é o maior dedo duro do universo. Nós não ocupamos
nesse lugar, nós mostramos também no púlpito. Não é graça barata, Jesus te ama, Jesus te salva. Se a pessoa não se vê perdida, mostra o coração e leva para Jesus. Esse é o livro de Romanos. Esse processo, infelizmente, sofre de alguns inimigos. O que nós chamamos de amnésia espiritual. Em que os próprios pais se esquecem de Deus e da palavra de Deus, se privam do maior espelho para ajudar o filho a ver o seu coração e a pessoa de Cristo. Coração cruz, coração cruz, coração Jesus. Deus estabeleceu vacinas, e nós queremos falar um pouco de forma prática nessa parte final, na palavra dele, para evitar vacina. Eu não quero nem falar mais, porque é polêmico no sentido de Covid, mas a vacina diária, com reforço. Escuta o que diz Salmo 78, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, falando de Deuteronômio 6, e ordenou a nossos pais que os ensinasse e transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda desculpa, acho que eu pulei. Desapareceu o versículo, mas tudo bem. É Salmo 78. Filhos que ainda hão de nascer, se levantem e por sua vez os refiram aos seus descendentes, para que ponham em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas lhe observam os mandamentos. Vacinas diárias da palavra de Deus. Eu sei por quê agora, porque eu pulei páginas aqui. E tem tudo isso. O problema que o salmista em Salmo 78 resolve se remete para Deuteronômio 6, que diz isso. Notem a ênfase nos pais, porque são os pais que primeiro ensinam os filhos para depois atingir a próxima geração. O texto diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não admite concorrentes. Amarás, pois, mamãe, papai, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as andarás como um sinal na tua mão, te serão por frontão entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa foi a maneira em Israel para os pais garantirem a transmissão da fé para a próxima geração. Eu não posso exportar o que eu não ainda importei. Infelizmente, esperamos que o filho seja diferente dos pais, conforme diz o ditado: tal pai, tal filho. E acabamos então tendo que ser empurrados pelos nossos próprios filhos. Empurrando ou sendo empurrado. Se você tem sua Bíblia, talvez você queira olhar, e eu sempre anoto, já anotei um monte de coisa do pastor na minha Bíblia, fica preservado para sempre, mas eu quero olhar rapidamente para os textos de Deuteronômio 6 e dividir o texto em 3 blocos e dar ideias práticas, familiares para nós. Deuteronômio 6 começa tratando de ensino que nós chamamos de formal, não formal, chato. Papai, mamãe, chega no serviço, pega a bibliona debaixo do braço, confisca tablet dos filhos, desliga videogames, porque agora é a hora do cultão doméstico. Leiamos Ezequiel, capítulos 40 a 48. Não se esqueça de trazer oferta para a compra da nova casa. Que é isso? Ensino formal trata-se de regular, proposital,
simbólico. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos começar falando sobre esse ensino chamado formal, o culto doméstico, o altar familiar, obsoleto, quadrado para alguns, mas nós teríamos de tudo que tentamos fazer com nossos filhos e queríamos ter feito mais. Mas o ensino diário da palavra, de uma forma regular, sistemática, foi a diferença, o fundamento da família. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já li esses textos. Então, algumas dicas. Em primeiro lugar, comece cedo. Muitas vezes pensamos, vou esperar até que meu filho consiga entender alguma coisa, daí nós vamos começar. Não, mas seu bebê já comece diariamente tendo um culto doméstico. Uma coisa, você pensa, mas ele não entende nada. No mínimo, vocês estão criando um hábito e seu filho não vai lembrar de uma época em que não houve um tempo diário na palavra de Deus. Agora, seja apropriado conforme a idade da criança. Criança pequena tem 3, 4 palavras por página. Você vai mudando as páginas. Compre algo que você gosta, que você vai ler centenas de vezes. Então, apropriado. A criança vai crescendo, já é uma história mais completa. Então, use o material conforme a idade do filho. Seja breve. Não tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus. É melhor parar enquanto eles ainda estão pedindo mais do que parar porque eles não aguentam mais. Equilibre o ensino informal com formal. O formal é esse tempo separado, diário com seus filhos, e aí você consegue diariamente, em que nós vamos estudar a palavra de Deus. O informal são as centenas de oportunidades que acontecem todo dia para ensinar princípios bíblicos. Uma briga entre irmãos, algo que passou na televisão, alguma coisa que aconteceu na escola, algo que vocês viram no supermercado. Gente, tanta coisa acontece ao nosso redor que nós podemos aproveitar para ensinar princípios bíblicos. Estimule a participação. Tem que ser sempre a mesma coisa. A mãe ora, o pai lê, pronto, assim. Não, deixa todo mundo participar. Se você tem um filho mais velho com irmãos mais novos, fale para ele preparar o culto doméstico uma vez ou outra. Ou tem uma noite de encenações bíblicas em que vocês vão construir Jericó, marchar em volta e derrubar as muralhas. As crianças não vão esquecer disso. Ou uma noite de louvor, cada um com seu instrumento musical, 2 tampas de panela, colher de pau na panela. Invente os instrumentos, mas é uma noite cantada, muito divertida. Use provérbios é extremamente prático. Com filho júnior, adolescente, leia 2, 3 versículos e converse sobre aquilo. Seja criativo para ver o que funciona na sua família. Anos atrás, para nós mesmos, nós registramos ideias criativas para variar, chamado Centro de Ideias Criativas para o Culto Doméstico, que muito nos ajudou. E um livro devocional para juniores, adolescentes e especialmente seus pais. Eu faço isso no dia da vovó na nossa família, que amanhã à noite a minha esposa vai explicar. Cada quinta-feira à tarde, 7 dos nossos netos em casa passam a tarde toda e eu leio uma seleção do livro Mapa do Tesouro, que o vovô escreveu, e eles gostam, especialmente quando conta histórias da minha infância, quando eu aprontei e dancei. Gostam muito disso. É um ensino que nós estamos chamando de formal, mas o texto trata de informal também. Já deixou algumas das ideias do que nós fazemos do culto doméstico, andando pelo caminho, indo para a escola, aula de inglês, teclado, recreio, playground, lugares, andando pelo caminho ao deitar-te ou levantar-te. O texto diz para nós que nós estamos ensinando, instruindo o tempo todo, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer lugar, sempre mirando o coração. Vamos compartilhar rapidamente algumas ideias que incluímos no livro também, mas ensino informal do dia, mas que também pode envolver esse culto doméstico. Nós temos
sustento, missionários que nós sustentamos, todos os nossos netos pendurados, não o neto, mas a foto, tá bom? Dentro da nossa copa, e fazemos questão de orar por eles, um por um. Quadro de oração, passeios na natureza, em que nós conversamos sobre a grandeza de Deus. Quando adquirimos algo novo, eu lembro quando nós compramos a nossa grande, bela Kombi, e nós todos demos as mãos em volta e consagramos cada parte, as conversas da Kombi, o acelerador do papai e tanto mais. Cultos de consagração, rodízios de cânticos, noite de música, já falou, e muito mais. Ensino informal, o dia todo e todo dia. Mas vamos terminar falando um pouco sobre o ensino simbólico. Como nós podemos fazer isso hoje? Tempo regular, momentos oportunos, informais. Também as atarás como sinal, lembrança, estímulo. Na tua mão, o que você faz, frontal entre os olhos, o que você vê, escrito nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Esses símbolos do que faz, do que vê, para onde vai. Tem algumas maneiras de fazer isso. E anos atrás já fizemos programas de YouTube, Palavra em Família, sobre o culto doméstico. Mas nós achamos, ou fomos instruídos, sobre algo chamado memoriais. O pastor Sidney, a Lourdes, nos lembraram hoje que eles têm na sua casa, como nós temos. Vamos terminar contando rapidamente como fazer isso e algumas histórias nossas e a gente termina. Memoriais são lembranças visíveis, às vezes tangíveis, que comemoram e deixam na lembrança, na memória coletiva de um povo, como é o caso de Ipiranga, em São Paulo, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Na Bíblia, as pedras do Rio Jordão. Papai, o que significam essas pedras empilhadas ao lado do rio? A Arca da Aliança, contendo memoriais da fidelidade de Deus. A ideia é que essas lembranças da fidelidade de Deus no passado são motivações no presente para continuarmos avançando para o futuro. O Deus de ontem, dos pais, é o nosso Deus. Lembramos a palavra de Deus, mas também os feitos de Deus. O arco-íris, a ceia do Senhor também. Em casa, tem essa prateleira, que são memoriais, objetos visíveis, tangíveis. Os netos adoram chegar e abrir a porta e brincar com alguns dos objetos e ouvir as histórias que cada uma dessas miniaturas preserva. Por exemplo, tem a história da calça camuflada e da cobra. Aconteceu muitos anos atrás, nossos filhos tinham idade de 16, 13 e 10. E no Natal eu tinha feito uma roupa camuflada para eles gostavam disso. Então eles decidiram, vamos nos esconder no mato, um esconde e os outros dois procuram. Então eles queriam pôr toda essa roupa, só que o filho mais novo, a calça dele estava molhada, tinha lavado e não estava seca. Eu não estava em casa. Então eles foram perguntar para o pai, posso pôr na secadora para secar rapidinho? Se fosse assim, não, imagina, põe uma outra coisa. Eu não, pode pôr. Secou, aí eles colocaram, todos eles, tudo camuflado, pegaram argila para cobrir o rosto e as mãos e pronto. Foram, se enfiaram no meio do matão. O mais velho, Davi, se escondeu, e o Daniel e os Steven, os mais novos, então iriam procurar. Aí separaram tudo. De repente o Steven, o mais novinho, sentiu algo que agarrou na perna aqui. Quando ele olhou, ele viu uma cobra toda enrolada aí que tinha acabado de dar bote. Era uma cascavel. Aí ele pulou para trás e Daniel, fui picado por cobra. Daniel veio correndo, ergueu a calça dele, deu para ver os furos onde tinha realmente picado. Aí gritaram, Davi, não é brincadeira não, Steven foi picado por cobra. Davi veio, né? Eles tentavam sugar, tirar veneno, e o Davi pegou o Steven no colo e falou, Daniel, corra para o telefone mais perto
Bom, era época de férias. O telefone mais perto ficava no seminário. Tinha uma cabine lá e esse telefone nunca funcionava. Nunca. O Daniel correu lá. Naquele dia funcionou. Eu não estava em casa, mas eu tinha acabado de chegar em casa com a nossa Kombi, nosso único carro, e tocou o telefone. E o Daniel, não sei se foi, acho que foi o Davi que atendeu. O Steven foi picado por cobra. Nós entramos na Kombi, nós voamos até onde eles tinham ido no mato, né? Chegamos justo quando o Davi saiu, segurando seu irmãozinho no carro, colocamos ele na Kombi e fomos voando para Atibaia. Eu nunca vi o meu marido dirigir daquele jeito. Eu pensei, nós vamos todos morrer antes de chegar no hospital, porque desse jeito. E fomos, chegamos lá e paramos lá no pronto-socorro, e o Davi pega o Steve no colo, entra no pronto-socorro, falou, meu filho foi picado por cobra. O enfermeiro olhou para ele, mas que cobra deixa o menino preto? Porque estava tudo coberto de argila, né? Aí levaram ele, olharam tudo e descobrimos que Atibaia não tem o antídoto, né? A gente que mora no mato tem São Paulo, lá não tem cobra, mas tudo bem. Mas eles olharam e falaram, vamos deixar ele em observação. Porque realmente não tinha, não estava ficando vermelho, não tinha reação, não tinha nada. Passamos a noite lá com ele no hospital, no dia seguinte, que era um domingo, deram alta e a gente foi na igreja. Foi nisso que um senhor de idade, muito amigo nosso, chegou e falou, você sabe que hoje deveria ter sido o culto fúnebre do teu filho. Ele não deveria estar vivo. Aí deu aqui. Não sabemos por quê. Não sabemos se Deus usou aquela calça de brim bem grossa. Não sabemos se a cobra tinha acabado de comer, então estava, ou se simplesmente não injetou veneno. Não sabemos o porquê. Mas sabemos que Deus decidiu proteger o nosso filho naquele dia. E nós não queremos esquecer disso. Então eu fiz uma calça camuflada bem pequenininha e tem uma cobra ali para a gente não esquecer da fidelidade de Deus. Tem muitas histórias aqui, ficaríamos a noite toda. Tem a história das abelhas, que atacaram 2 desses mesmos filhos junto com seus primos e foram picados 40, 50, 70 vezes no rosto. Nenhum deles teve reação alérgica e Deus os preservou. Nós não queremos esquecer disso. Mas nem sempre Deus salva. Nós também temos outras histórias. Bom, aqui é o memorial que nós temos da nossa netinha, a Radassa, que por uma série de razões veio morar conosco, depois de ter ficado 7 meses no hospital, depois de nascer. A mãe dela é a nossa filha adotiva e ela não tinha como cuidar da Radassa. Então ela ficou com o filho mais velho e nós ficamos com a Radassa. No início os cuidados dela eram tão complicadas porque era cardiopata, era dependente de oxigênio, tinha traqueostomia, era alimentada por sonda. A Lidiane nos ajudou muito. Ela estava em Atibaia na época que a gente cuidou da Radassa. E em 24 horas tinha apenas 2 períodos de 2 horas em que não tinha que fazer nada. Então era impossível uma pessoa apenas cuidar dela. Nossa filha caçula, que já trabalhava fora, voltou para nos ajudar com isso. Deus nos deu pessoas que também nos ajudaram. Mas a Radassa passou 1 ano e pouco sem quase engordar. Com 1 ano e meio ainda não chegou nos 5 quilos. Depois conseguimos fazer uma cirurgia para colocar uma sonda gástrica e daí ela começou a deslanchar e começou a crescer, começou a desenvolver. E no meio disso tudo, o nosso filho nos Estados Unidos iria adotar a Radassa. Então era uma adoção internacional que é super complicado, super caro, mas estava dando tudo certo. A Radassa estava quase para receber a cirurgia que ela tinha que ter na PUC em Campinas para resolver o problema do coração dela e os documentos estavam quase prontos.
mas a Radassa já estava ficando mais e mais devagar, mais roxinha, já não estava, e era tudo através do SUS, estava demorando para sair. Mas finalmente uma cardiologista falou, não, ela tem que ser internada. Nós fomos na PUC, ficamos lá 2 dias e na manhã, na quinta-feira, falaram, hoje sai a cirurgia dela. E nós vibrando, porque estava dando tudo certo. Ia sair a cirurgia, ia sair a adoção, tudo certo. Naquela tarde ia fazer a cirurgia. Naquela mesma manhã, a Radassa sofreu 3 paradas cardíacas. E Deus a levou. Foi um choque tão grande, vocês poderiam pensar, mas como assim? Ela com todos esses problemas, vocês não aguardavam isso? Você não esperava isso? Não, porque ela passou por tantas coisas e Deus não a levou, que a gente pensa, não, agora então que vai resolver mesmo. Mas Deus a levou. Mas Deus foi tão bondoso, tão gracioso conosco nesse período inteiro. Tanta coisa que Ele nos abençoou através dessa menininha, tão feliz, tão amável. Tantas pessoas que nós temos amizade por causa dela, tantas pessoas que oraram por ela, que cresceram por causa da vidinha dela, que ela foi uma bênção. Não saiu do jeito que a gente queria, mas ela foi uma bênção. E nós temos ali no nosso mural, nós temos a pulseirinha dela, da piba do berçário que ela amava, e o cartãozinho dela lá, e eles aposentaram o número da Radassa no nosso berçário. Ninguém usa o espaço lá para colocar as coisinhas dela, porque ela abençoou a nossa igreja e ninguém quer esquecer da Radassa. Nem sempre tudo acontece do jeito que nós queremos, mas Deus sempre tem um motivo. Deus abençoa as histórias também. Não pode esquecer a fidelidade de Deus no passado é nossa motivação no presente para avançar para o futuro. Memoriais ajudam a ensinar simbolicamente. Quando nossos filhos casam, nós compramos outra caixa e damos para os meninos, são muitos objetos, mas lembranças da vida deles, onde Deus foi tão presente. E assim eles continuam essa tradição. Irmãos, essa instituição formal, informal, simbólica, culto doméstico, catequismo, memoriais. Pais sendo proativos, intencionais na guerra pela honra dos seus filhos. Naná Neném, outra versão. Meu filhinho chegou um outro dia, entrou no mundo como devia, segurei-o com as mãos, comecei a chorar. Logo pegava no meu dedo, aprendendo a caminhar, e já falava antes de eu reparar, e dizia: pai, como você quer ser, como o Senhor eu vou parecer. E na neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai, balão. Papai está em casa, chegou nesta hora. Sim, filho, vamos brincar, nos divertiremos agora. Meu filho fez 10 anos o outro dia. Ele disse: obrigado pela bola, com tanta alegria. Vamos brincar, pai? Me ensina a chutar. Respondi: bem, filho, te ensino a jogar. Ele disse: tudo bem. Foi correr, o sorriso do seu rosto deixou entender: pai, como você quer ser, como o Senhor eu vou parecer. E na neném e o sabão, 3 palavrinhas, cai, balão. Papai está em casa, chegou nesta hora. Sim, filho, vamos brincar, nos divertiremos agora. Voltou da faculdade, o outro dia. Agora então o homem quase não o reconhecia. Senta ao meu lado, filho, fale, como vai? Ele disse: que tal sairmos só nós 2 agora, pai? Os amigos me aguardam, espero outra hora. Há tanto para falar para o Senhor. Que tal agora? Meu filho está em casa, conversando toda hora.
Sim, pai, vamos falar. Conversemos agora. Faz tempo já que eu me aposentei. Eu liguei para ele, que mora perto, eu sei. Eu disse, quero conversar contigo, filhão. Ele respondeu, legal, pai, mas agora não. Estou brincando, pega. E Júnior quer pescar. Que tal o Senhor vem nos acompanhar? E ao pegar anzol e vara, me ocorreu para ser igual a mim. Meu filho cresceu. Meu filho é igual a mim. E nana, neném, o sabão, 3 palavrinhas, cai, balão. Vovô está em casa, brincando toda hora. Sim, neto, vamos brincar. Nos divertiremos. Agora. Que Deus os abençoe. Amém.